Entrou em vigor nesta semana uma medida provisória que impõe restrições à compensação de créditos tributários relacionados ao PIS/COFINS. E sobre esse tema, a gente conversa agora com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Um bom dia ao senhor. Muito obrigado, Olívia. A minha saudação a você, a toda a equipe da Jovem Pan News. E nós estamos muito preocupados com essa medida provisória. Nós estamos debatendo a reforma tributária, já aprovada, agora em fase de regulamentação. A reforma tributária tem alguns princípios. Um deles, votado pelo plenário, reafirmado na Câmara e no Senado, sancionado pelo governo, é combater a cumulatividade de impostos. Todo mundo vê nesse aspecto uma das características mais perversas do nosso sistema tributário. Uma outra questão bem clara é que nós não queremos, não permitiremos nenhuma elevação da oneração tributária que nós temos, tá certo? Então, com base nisso, desculpa aqui, meu cachorrinho latiu aqui, mas com base nisso, nós também temos um dispositivo. E essa medida provisória, a 1227, vai de contrário exatamente a esses dois aspectos. Então, nós somos terminantemente contrário a ela. Não bastasse isso, a fato de que essa medida foi surpreendente. Ela veio num momento aí absolutamente desconfortável, no momento em que essa discussão acontece e tirou competitividade de setores importantes da economia. Muitos analistas estão dizendo, deputado, que essa medida do governo vai prejudicar principalmente quem exporta aqui no Brasil, como o agro. Queria que o senhor explicasse por quê, qual é a relação para a gente entender melhor. Então, eu vou me permitir aí, agradeço muito a você, Lívia. Primeiro, uma explicação muito rápida para não cair em nenhuma linguagem mais complicada do ponto de vista tributário. As empresas vão pagando impostos ao longo da cadeia produtiva, quando adquirem insumos, quando adquirem equipamentos, quando tomam uma série de providências para chegar até ao produto final, quer seja um produto industrial, quer seja um produto de origem agro que deve ser processado. Com isso, vai se acumulando todo o pagamento de crédito. Quando chega no momento final, e é um dos dispositivos da reforma tributária, é neutralidade fiscal, zerar o impacto tributário sobre exportações, para que nós tenhamos condições de concorrer em pé de igualdade, assim que todos os países do mundo fazem, neutralidade, não cobrança de impostos para permitir a competitividade do país, usa-se aquele crédito para um acerto de contas. Então, tem crédito acumulado no caso de PIS/COFINS. Então, se usa isso para pagar na etapa final aquilo que era o devido PIS/COFINS e para pagar outros tributos que foram acumulados. Então, esta medida impede o uso desse crédito. Não é benefício fiscal, é um ativo financeiro. Aliás, nós vamos colocar na mesa um aspecto de inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2, ela deixa muito claro que ativos financeiros e o crédito que a empresa tem, porque ela pagou o imposto, isso é uma moeda que ela tem e ela pode utilizá-la para abater, isso não pode ser de forma nenhuma sequestrado, o que essa medida provisória enseja. Agora, o deputado, bom dia. Aliás, não é cachorrinho, o senhor falou cachorrinho pela força do latido aí, o bicho deve ser grande. Tanto quanto a fome do governo para arrecadar. Né? Não, fome não tá, porque eu já caminhei com ele de manhã, tá alimentado de alegria. Não, eu tô falando que o latido dele é tão forte quanto a fome do governo em arrecadar, né? Mas eu queria... isso sim. Não é? Sim. Agora, a minha pergunta ao senhor é a seguinte. Hoje, por exemplo, é capa do jornal Estado de São Paulo. O governo corta 5,7 bi e atinge farmácia popular, auxílio gás, Polícia Federal, Exército e obras em rodovias. Assim, tem menos dinheiro do que precisa, né? E a impressão que as pessoas têm, eu tenho pelo menos, é de que assim, quem pode mais
como é que é o ditado? Quem pode mais chora menos, não é? Porque quem vai reclamar pelo Farmácia Popular ou pelo Auxílio Gás? A conta não está fechando, não é, deputado? Você levantou um aspecto muito importante, que é a questão do equilíbrio fiscal. Eu quero recuperar um histórico sobre isso, se me permite. Primeiro, que nós sempre defendemos o equilíbrio fiscal. Quando o governo, logo no início, o governo Lula, colocou a chamada PEC da transição, que na prática revocava aquilo que era o chamado teto de gastos, nós fizemos com que o governo apresentasse uma alternativa. Ele apresentou a alternativa do arcabouço fiscal. Desde aquele momento, nós alertamos que não poderia buscar o equilíbrio, e o governo insistiu em ter uma meta de déficit zero para esse ano, simplesmente indo atrás de mais arrecadação. Quando havia desvios, nós topamos que fosse cobrado. Quando havia setores que burlavam evasão fiscal, fomos solidários a medidas para evitar isso e ter isonomia tributária. Mas nós sempre alertamos que o governo tinha que fazer a lição de casa, que era a reforma administrativa, cortar. Então, veja só, Farmácia Popular é um programa social importante, achamos que deve ser preservado. Mas, nesse instante, nós não estamos discutindo tirar dinheiro de programas, nós estamos discutindo retirar competitividade da economia, nós estamos discutindo fazer com que aquilo que é o maior programa social, o emprego, possa estar ameaçado. A incidência que isso vai ter, em alguns setores, chega a ter uma oneração de 5%, terá, e eu quero acrescentar esse outro lado, que será uma decorrência, nós temos certeza dessa medida provisória, que é um impacto inflacionário, porque ela vai acrescer custos, né? Aquilo que estava sendo abatimento de impostos se proíbe, portanto, isso vai acabar sendo repassado para o produto, não só para exportação, mas para produtos de consumo interno. Então, essa medida provisória não foi um bom caminho, não foi correta, porque ela atinge exatamente o organismo produtivo que gera empregos do país. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, deputado. Falamos com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Um ótimo fim de semana para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado. Desculpa aqui o incidente. É isso. E um ótimo final de semana. Ele quis participar. Obrigada. Obrigado.